Salmo 34, versículo 8. Provem e vejam como o Senhor é bom. Bem-aventurado a pessoa que nele se refugia. Esse é um versículo bastante conhecido, muito clichê, mas é sempre bom relembrarmos que o Senhor é bom em meio às dificuldades, às aflições dessa vida, às injustiças e muitas vezes em meio ao silêncio de Deus. Não sei se você já passou por isso, mas eu já passei. Nem sempre na nossa vida parece que Deus é bom. Eu já questionei a Deus inúmeras vezes quando coisas ruins, difíceis, injustas aconteciam na minha vida ou ao meu redor. E eu questionava a Bíblia, mas a Bíblia diz que Deus é bom e neste momento não parece. Eu creio que você também já passou por isso, ou talvez até esteja passando. Mas saiba que Ele continua sendo bom. Tem uma canção que diz desse jeito: Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. O problema é que nós somos limitados demais para entender a forma que Deus trabalha, a forma que Deus age. Ele é bom o tempo todo. O Senhor é bom na nossa vida. E muitas vezes o amor de Deus vai o próprio Deus vai negar coisas que nós pedimos, e isso nos entristece, isso nos deixa sem entender o motivo. Muitas vezes Deus vai permitir que coisas ruins, que coisas difíceis aconteçam em nossas vidas. Isso não quer dizer que Ele é um Deus ruim, não quer dizer que Ele é um pai ruim para as nossas vidas, mas sim que Ele tem um propósito. E mesmo que a gente não entenda, nós precisamos confiar. Jesus, um pouco antes de ser crucificado, ele disse para os discípulos: O que eu estou fazendo hoje vocês não entendem, mas um dia, porém, entenderão. Então, existem algumas dificuldades da nossa vida que nos faz, sim, questionar a bondade de Deus, a onipresença do Senhor. Será que Ele está aqui comigo? Será que Ele está vendo todo esse meu sofrimento e não age? Mas, na verdade, o Senhor está agindo. Só que nem sempre da forma que nós esperamos ou no tempo que nós esperamos. E isso é difícil, porque nós somos imediatistas. Nós queremos se possível, tudo do nosso tempo, na hora, agora. Eu pedi algo, eu quero que esteja na minha mão agora. E muitas vezes não acontece, a gente se frustra, a gente questiona. E eu me arrisco a dizer que questionar ao Senhor não é errado. Errado é a gente não confiar nele. A gente questionar, a Bíblia vai dizer que Abacuque questionou ao Senhor quando ele viu o exército inimigo dominando, escravizando o povo de Israel. E Abacuque vai questionar ao Senhor, vai perguntar o que estava acontecendo. E ele recebe uma resposta. Então, questionar ao Senhor não é errado. Porém, nós nunca podemos, entre aspas, colocar Deus na parede, impor como se o Senhor fosse um nosso escravo e aquilo que nós queremos ele tem que realizar. Não é assim. Porque os planos do Senhor são muito maiores do que os nossos. Os caminhos do Senhor são muito melhores do que os nossos. E por mais que a gente não entenda, por mais que não seja do nosso jeito ou no nosso tempo, nós precisamos confiar. E isso é ter fé. Ter fé em algo que a gente vê, em algo que está palpável, que a gente pode tocar, é muito fácil. Mas a gente acreditar em algo que a gente não consegue ver, acreditar num futuro incerto, acreditar que em meio às lutas o Senhor está trabalhando, isso é fé. E ele nos chama para ter fé, porque a Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. O Senhor está à procura daqueles filhos que acreditam, que buscam, que intensificam, que têm fé naquilo que Ele está fazendo, mesmo que a gente não entenda. Portanto, prove e veja como o Senhor é bom. E a segunda parte do versículo vai dizer: Bem-aventurado a pessoa que nele se refugia. Em meio a todas essas dificuldades, em meio às tribulações, que talvez um dia você passou e deixou traumas e deixou marcas, talvez você esteja passando uma tribulação neste momento, ou em algum momento, infelizmente, você ainda vai passar, porque a Bíblia nos garante que todos nós passaremos por tribulações, porque esse mundo é caótico, sim, e o Senhor não nos isenta disso, mas creia que bem-aventurado, ou seja, muito feliz, muito realizado, é a pessoa que nele se refugia. Então busque refúgio no Senhor. E agora eu quero fazer aqui uma conexão com o Salmo 46, que eu gosto muito, que vai dizer: Deus é o nosso refúgio
e fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. E no final vai dizer: o Deus de Jacó é o nosso refúgio, é a nossa torre segura. Então, que Deus seja o seu refúgio, a sua torre segura, seja a sua fortaleza. Dos momentos de dificuldade, busque ao Senhor, porque Ele é bom. E você será bem-aventurado, bem-aventurada, quando sempre buscar esse refúgio no Senhor. Que seja hoje, que seja amanhã, que seja compartilhando isso com alguém, mas creia nisso. O Senhor é bom. Uma ótima sexta-feira para você e que Deus te abençoe. Em